de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal no YouTube da Rádio Mais FM, é só pesquisar Mais FM 90.9 e você pode assistir essa ministração ao vivo e ela vai ficar salva automaticamente ali no canal da Rádio Mais. 2 horas e 38 minutos, hoje eu quero pegar alguns textos bíblicos com você, aqui na carta do apóstolo Paulo, capítulo 8, aos Romanos. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz o seguinte: Quem ou que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, aqui o capítulo 8, esse capítulo ele é incrível, porque ele começa com o apóstolo Paulo trazendo uma orientação para os crentes, para os irmãos convertidos a Jesus, que estavam em Roma, sobre a vida do Espírito. Ele diz que não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que agora não andam mais segundo a vontade da carne, mas andam segundo a vontade do Espírito. Porque existe dentro de nós uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, e ele diz, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas aqueles que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito de Deus. E ele também vai orientar que quando nós permitimos que a nossa natureza humana controle a nossa mente, o resultado será a morte. Mas quando nós permitimos que o Espírito controle a nossa mente, o resultado será vida e paz. Então o capítulo 8 começa trazendo uma orientação sobre a real de viver uma vida cristã, de viver uma vida espiritual e de viver uma vida terrena. Existem dois opostos, minha gente. Existe o homem carnal e existe o homem espiritual. O carnal não entende as coisas espirituais. Ele não pode entender, isso é impossível ele entender. O carnal não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é, irmã Poliana, as coisas do Espírito? Diz a palavra de Deus lá em João 4, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele declarou que Deus é Espírito. Nós vivemos num mundo que veio do espiritual, a terra, o mundo natural, tudo que você pode tocar, você mesmo que você pode tocar, esse corpo, essa mão, esse braço que você tem aí, que você pode se tocar, isso aí veio do espiritual, não é o mundo espiritual que veio do mundo terreno, não, gente. É o mundo terreno, esse mundo que nós vivemos, que nós pisamos, que veio do espiritual, porque Deus é espírito. E ele disse, haja terra, haja água, haja isso, haja aquilo. Ele fez o homem do pó da terra e ele soprou neste homem o fôlego da vida. E aí este homem passou a ser alma vivente, porque até então ele só era uma matéria. Mas aí ele passou a ser espírito também. Ele passou a ser alma vivente porque Deus colocou dentro dele o espírito. E a palavra vai nos dizer lá em Eclesiastes que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Aquela parte de vida, o fôlego da vida volta para Deus. Então, a nossa existência, a vida, né, o que faz a gente estar vivo, volta para Deus. Agora, a alma em si, a alma é você é uma alma. Essa alma, se ela se entregou para Jesus, se ela buscou a salvação, ela vai ser transformada para viver em glória. Porque o próximo assunto que o apóstolo Paulo ele fala aqui em Romanos 8, depois da vida do Espírito, depois de viver uma vida controlada pelo Espírito de Deus, e é fácil você determinar, identificar uma pessoa espiritual. Porque uma pessoa espiritual pensa nas coisas de Deus.
Uma pessoa espiritual pensa, ela mantém os pensamentos dela. Você quer saber se você é espiritual ou se você é carnal? É a quantidade de pensamentos que dominam a sua mente. Se você pensa mais nas coisas da terra, se você pensa mais em redes sociais, em satisfazer os desejos do seu corpo, em satisfazer os seus prazeres, se você pensa mais nas coisas que vão te dar prazer e satisfação humana, você é carnal. Você precisa se tornar espiritual. Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, por que não pode ver o reino de Deus? Porque é carnal. E o carnal não vai entender, não vai conseguir enxergar, não vai conseguir tocar o reino de Deus, que é espiritual. E o reino de Deus, ele está aqui, gente. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está estabelecido na vida de muitos filhos e filhas que estão andando por esse mundo afora. O reino de Deus está sendo manifestado nos palácios do governo dessa nação. O reino de Deus está sendo estabelecido em milhares de pessoas, porque o reino de Deus hoje ele é estabelecido dentro de nós. É dentro das nossas vidas. Então você consegue identificar se você é espiritual ou não pela quantidade de pensamentos que existem dentro da sua cabeça. Se você pensa mais nas coisas de Deus, se você pensa como agradar a Deus, se dentro de você tem aquele pensamento, será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus vai se agradar de mim? Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer alguma coisa, se a palavra de Deus impede você de fazer aquilo, porque quando você vai fazer o errado, você lembra de um versículo da Bíblia, de algo que Jesus disse, de algo que você ouviu na pregação e você não faz, porque você lembrou da palavra, da pregação, e aí você não faz, significa que você está sendo limpo pela palavra de Deus, significa que o Espírito Santo está gerando em você um novo nascimento, porque é só assim que a gente nasce de novo, é quando nós começamos a ter a palavra de Deus como nosso parâmetro de atitudes, de ações. Eu mentia, mas aí agora na hora que eu vou mentir, eu lembro que está escrito na Bíblia que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus e que Deus é verdade e Deus não se agrada da mentira. Aí eu não minto por causa que a palavra que eu ouvi, a pregação que eu ouvi, a mensagem que eu li, mexeu comigo naquele momento. Como Jesus disse para os seus discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando a palavra ela começa a direcionar suas atitudes, quando a palavra começa a mudar você, então você está se tornando espiritual. Você está nascendo de novo. E aí é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vai orientar aqui no início dessa carta para os irmãos lá em Romanos, lá em Roma, dizendo para eles, não permitam que a natureza humana de vocês controle a sua mente. Porque se vocês permitirem a natureza humana, gente, o que é a nossa natureza humana? Nossa natureza humana quer satisfazer as vontades dela, tudo que dá prazer, tudo que dá prazer momentâneo, o prazer é só na hora, é na hora que você quer trair, é na hora que você quer fazer, é na hora que você quer mentir, é na hora que você quer roubar, mas isso vai trazer morte para você. Isso vai trazer consequências terríveis para você, vai acabar com a sua vida, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com você, vai acabar com a sua reputação, vai acabar muitas vezes até com a sua liberdade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque se nós andamos guiados pela nossa natureza humana, que quer fazer a sua vontade, a nossa natureza humana, ela é rebelde à lei de Deus. Diz aqui que a mentalidade da natureza humana é inimiga, sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. É isso que é a nossa natureza humana. Ela é inimiga, sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca vai obedecer. Por isso que nós não podemos andar de acordo com a nossa natureza humana. Tem gente que fala assim, homem é assim, mulher é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, porque é a natureza humana. Essa natureza humana é sempre inimiga de Deus. Ela nunca obedeceu à palavra de Deus, nunca obedeceu à lei de Deus e ela nunca vai obedecer. Por isso que nós não podemos permitir que a natureza humana controle a nossa mente, que os desejos controlem a nossa mente, que aquilo que satisfaz a nossa carne controle a nossa mente, porque é a mente, os pensamentos que guiam os nossos sentimentos, os pensamentos que fazem a gente sentir vontade de fazer as coisas, e quando você sente vontade, você faz o quê? Você faz. Você vai lá e faz. Tem muita gente que fala assim, é porque eu tive vontade de fazer, então eu fiz. Eu tive vontade de olhar mesmo, então eu olhei. Eu tive vontade, mas é porque estava nutrindo pensamentos
pensamentos que vinham a partir da natureza humana. Então a gente não pode viver dessa maneira. Existe uma vida pelo Espírito. Existe uma vida pelo Espírito, e aquele que vive uma vida pelo Espírito, ele não é guiado pela natureza humana. Não é fácil, mas a palavra de Deus, ela nos dá respaldo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito Santo que Deus nos deu, gente, eu não vou ler todos os versículos porque dá vontade de ler tudo, dá vontade de nem pregar, dá vontade só de ler o capítulo 8 para você entender como é importante nós vivemos uma vida pelo Espírito e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. Aí depois ele fala da vida do Espírito, ele também começa a falar da glória futura. No versículo 18 ele diz: considero que os nossos sofrimentos de agora não podem ser comparados com a glória que Deus nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus forem revelados. Existem aflições sobre o povo de Deus. Naquele tempo, Paulo e junto com a igreja estavam sofrendo perseguição. Mas ele estava dizendo: meus irmãos, eu considero que o nosso sofrimento de agora não se pode comparar com a glória que Deus preparou pra gente. Glória que será revelada no futuro. Porque antes da glória virá o sofrimento. Antes da vitória virá as batalhas. Antes de Deus enaltecer e engrandecer a sua vida e te tirar desse deserto, te tirar dessa dificuldade, você precisa aguentar firme nas tribulações do dia a dia, você precisa aguentar firme diante das provas, você precisa aguentar firme diante dos problemas que têm acontecido. Porque não tem vitória sem lutas, não existe glória sem aflições. Mas existe uma glória preparada para nós. Então nós precisamos entender, e hoje nós precisamos entender mais do que nunca. Passamos pelo que passamos na terra, servimos a Deus, lutamos contra tudo e contra todos que forem necessários para permanecermos firmes na fé, não abandonarmos a fé. Tanto que a palavra vai nos dizer que existe uma batalha que nós não podemos deixar de guerrear, que é a batalha pela nossa fé. Nós não podemos deixar de lutar essa batalha. O que é isso, irmã Poliana? Nós não podemos deixar nada e nenhuma situação e nem ninguém tirar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós precisamos lutar pela nossa fé, porque é pela fé que nós somos salvos. É a fé que nos ajuda a continuar caminhando de fé em fé, de glória em glória. Então existe uma batalha a ser lutada, e a batalha pela nossa fé. Se tem luta hoje, se está difícil hoje, amanhã é o dia de glória. Deus prometeu e Ele não falha. E aí o que diz a palavra de Deus vai continuando aqui, que o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por nós. E aí vai dizer também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E diante de todas essas coisas maravilhosas, ele diz: Deus é por nós, quem será contra nós? E depois, quando ele diz: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, a morte? E aí ele vai dizer o versículo principal, que é o que eu quero pegar aqui com você. Apesar de tudo isso que eu falei, de tudo isso que nós falamos aqui, e tem muito mais, porque o tempo não me permite aprofundar nessa mensagem. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de todas as provas, da luta contra a natureza pecaminosa, apesar das aflições, apesar das perseguições, apesar da luta contra o nosso eu, a nossa luta contra o inimigo, a nossa luta contra o mundo, apesar das batalhas e apesar dos pesares, nós somos imperativo presente, não é que seremos, é que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou. Então quando você chega diante de Deus, Deus não olha pra você e pensa: ai, coitadinho, ai, eu vou te dar uma vitória, pô, você fica feliz. Não, Deus não olha pra gente assim. Ele olha pra gente e vê a gente como vencedor. Quando você se aproxima diante de Deus, você pode estar passando a luta que for, meu irmão, minha irmã, você pode estar passando a batalha que for. Quando você se aproxima de Deus, você pode estar chorando o tanto que você estiver chorando, pode estar doendo seu coração, sua alma, você pode estar com a cabeça estourando de dor por causa de tanto que você chorou, por causa das suas lutas. Deus não olha pra você e te vê um coitadinho ou uma coitadinha. Deus olha pra você e te vê como mais que vencedora.
Deus olha para você e te vê mais que vencedor. Ele olha para você e vê você um vencedor. O problema é que a gente não nos enxerga com os olhos de Deus. Nós precisamos nos enxergar com os olhos de Deus. Nós precisamos ler essa palavra e parar de usar apenas a Bíblia como versículos bonitos, como jargões. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, mas não acredita que é mais que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É tão lindo falar esses versículos, mas não acredita que de fato tudo que está acontecendo na sua vida vai voltar em bem para você. Não adianta a gente achar a Bíblia bonito, não adianta a gente achar a palavra bonita, não adianta a gente achar bonito. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é ativa, ela é real, ela é Jesus Cristo vivo, manifestado, palpável. Eu posso tocar nele. Eu posso tocar nele quando eu acredito que eu sou. Eu não serei. Eu não fui, mas eu sou mais que vencedor, independentemente do tanto de dor que eu esteja sofrendo, do tanto de coisas que eu já perdi, do tanto de lágrimas que eu já derramei, do tanto de portas fechadas que bateram na minha cara, do tanto de perdas que eu tive, independentemente, quando isso entra na minha cabeça, de que apesar de tudo que eu já vivi, eu sou, não serei, não fui, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí nós vamos ficar convencidos, como o apóstolo Paulo ficou convencido, de que nem a morte, nem a vida, seja ruim, seja bom, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes das trevas, poderes humanos, nem canhão de guerra, nem exército, nem bomba nuclear, nem altura, nem profundidade, nem toda a criação, nada, em toda a criação, nada, em toda a criação, jamais, é nunca, é impossível, não tem possibilidades, jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente acredita nisso, minha gente, a gente é feliz. Não chora, não fica lamuriando, não fica na dúvida, não fica descrente, incrédulo. Tem muito crente incrédulo. Quando nós entendemos isso, que é pra gente, a nossa vida é diferente. Porque independente do que aconteça, nós sabemos que existe um Deus que preparou um momento de glória para as nossas vidas, que preparou um lugar de glória para a gente e que nós vamos passar por essas situações, seja quais forem, porque somos mais que vencedores. Você pode dizer isso comigo? Aonde você está? Somos mais que vencedores. Diz mais forte para você mesmo. Talvez não quer incomodar outra pessoa do seu lado, mas diz. Se você puder falar alto, fale. Eu sou mais que vencedor. De novo, eu sou mais que vencedor. Mais uma vez, para ficar gravado na sua memória. Eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou mais que vencedor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Jesus, como é bom falar do teu amor. Como é bom, Jesus, saber que independentemente das circunstâncias, nós cremos e podemos sempre confiar no Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Eu peço que o Senhor fortaleça, renove, restaure, faça o teu povo entender que nós somos mais que vencedores por causa do teu amor, Jesus. O teu amor que é sobre tudo. O teu amor, Senhor, que não falha, que é infalível. O teu amor, Pai querido, que nos faz subir além das nossas adversidades e das nossas fraquezas. Que no nome de Jesus a tua glória venha renovar a vida desse homem e dessa mulher. Que nós possamos marchar diante das nossas adversidades. Sabemos que não é que fomos, não é que seremos, é que nós já somos mais que vencedores. Mais, não é só vencedores, é mais. Porque tudo do Senhor é maravilhoso, extraordinário e grande. Não existe apenas o mínimo, existe o mais. E nós te louvamos. Obrigado, Deus. Nos ajude a sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoe cada pessoa que me acompanha e que essa palavra se torne ativa
na vida, no coração de cada um dos meus irmãos que receberam essa palavra com fé. Que se torne, Pai querido, um manancial de águas que jorram para fazer, Senhor, desse deserto, dessa adversidade, um lugar de frutificação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê,